Bom, 20 horas e 30 minutos, então, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do Brazilian Journal of Anesthesiology, o nosso penúltimo webinar de 2023. Gostaria de lembrá-los que essa atividade está sendo gravada e será disponibilizada em nossa página no YouTube, tanto na versão em português como na versão traduzida para a língua inglesa. Convido a todos que não tiveram a oportunidade de acessar os nossos conteúdos anteriores a acessar a nossa página, seguir a nossa página no YouTube e visualizar os nossos webinários anteriores, né, todos com uma excelente taxa de visualização, cada vez mais frequente os acessos a esses conteúdos anteriores. Por exemplo, no webinar sobre Point of Care, mais de 9 mil visualizações atualmente. No webinar sobre medicação pré-anestésica em pediatria, mais de 5 mil visualizações. E no webinar, o nosso último webinar realizado no mês anterior sobre complicações infecciosas no perioperatório, mais de 7 mil visualizações, sendo que neste último webinar, a maior parte dessas visualizações na versão traduzida para o inglês, mostra justamente o objetivo, né, dessa principal atividade, que é promover o conhecimento, divulgar as publicações científicas da revista e aumentar a interação entre a revista e o público em geral. Então, uma excelente oportunidade. Eu convido a todos a acessar esse conteúdo de muita qualidade e tenho certeza que o evento de hoje não será diferente. Tá? Sem me alongar demais, gostaria de apresentar o moderador do evento de hoje, o professor Célio Gomes de Amorim, professor da Universidade Federal de Uberlândia, né, e nosso editor associado, a longo tempo já contribuindo com a nossa revista e melhorando ainda mais a qualidade do que é publicado pela nossa revista. Então, por favor, a palavra é sua, fique à vontade para conduzir o evento, professor. Boa noite a todos, boa noite Elaine, boa noite Mel, boa noite André, boa noite a todos que estão participando desse interessante debate que hoje, que agora se inicia, que é como a gente falou previamente, antes da abertura, que é algo que precisa estar continuamente em discussão, não pode sair do nosso radar, porque já foi responsável, por exemplo, uma crise de opioide foi responsável, por exemplo, por entorpecer, por assim dizer, durante o colonialismo, a população da China, na guerra da civil americana. Então, quem vem sem me alongar muito, quem vem aqui a brilhantar essa discussão, eu passo a palavra para a doutora Elaine Gomes Martins, anestesista, anestesiologista, especialista em dor pela Associação Médica, pela AMB, aperfeiçoamento em anestesia regional pelo Sírio-Libanês, certificado internacional de intervencionismo em dor e ultrassom. Professora, à vontade. Obrigada, obrigada a todos pela apresentação. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar o webinar. Todos estão vendo? Sim. Eu queria agradecer o convite para falar sobre um tema tão importante, uma responsabilidade importante aqui, que eu até, assim, como médica de dor e como anestesista, eu acho que junta todo o meu expertise no sentido de a gente conversar sobre um tema que realmente a gente tem que conversar, tem que ser uma realidade brasileira, tem que todos os médicos de dor e anestesistas pensarem nessa possibilidade da gente conseguir fazer com que a prescrição de opioide ela seja individualizada e ela seja criteriosa para a gente não entrar num problema tão grave que teve uma pandemia num país que tão desenvolvido em vários outros países, né? E a gente vai conversar sobre isso, sobre a questão da prescrição de opioide para o anestesista no período perioperatório e essa crise de opioide que a gente consegue já hoje em dia enxergar muito mais perto do que a gente imagina. Tá? Uma crise de opioide que vários lugares, até em séries, né, que hoje a gente consegue ter acesso, isso é bom, porque realmente a conversa sobre o tema, ela precisa entrar na nossa casa no sentido de uma crise de opioide em Estados Unidos e Canadá que aconteceu, que encorajou pensarmos em mudança em escala mundial.
A realidade é que todos os países, o número em todos os países, inclusive Brasil, acaba tendo um número maior de mortes relacionado ao uso do opioide. Isso, os números europeus, por exemplo, estão aumentando, e se a gente fosse contabilizar de uma forma mais criteriosa, com certeza, pelo menos na minha prática, eu visualizo no pronto atendimento ou na parte de médica de dor, eu vejo muito mais o problema ser um pouco mais próximo, né? A prescrição de opioides, ela costuma ser comum em cirurgias de médio e grande porte, e a gente vai justamente comentar sobre isso, porque são analgésicos eficazes, são analgésicos necessários, né? Só que ela tem fatores de risco para abuso, para dependência e superdosagem. Então, a gente tem um problema grave onde 100 milhões de americanos com dor crônica ocasiona em um problema global de dor crônica associado, mas também com o uso de opioide de larga escala. Opioides melhoram, sim, significativamente a qualidade de vida em pacientes que têm um uso criterioso, em pacientes com dor refratária. A prescrição de opioide, porém, ela é um fator de risco de dependência, é um fator de risco de aumento de necessidade de uso de medicamentos, né? A dose cada vez mais aumentando, a gente chama isso de tolerância. E o interessante nisso tudo é que o maior fator de previsão do uso de persistente de opioide em todos os trabalhos, inclusive em relação à pandemia americana, foi o uso do opiáceo no período perioperatório. Foi a prescrição desordenada que aconteceu por diversos fatores de liberação do uso liberado de uso de opioide, de prescrição no período perioperatório. Então, esse período no qual a gente sabe que esses medicamentos eles são eficazes, se forem utilizados de forma criteriosa, ele foi o principal fator de risco, por exemplo, para desordenadamente a gente criar um problema. Então, o paradoxo que é exatamente o tema da aula é esse balanço, né? É esse equilíbrio. A prescrição liberal de dor para dor de opioides aumenta o risco de persistente de opioide, ou seja, se você tem um critério de uso discriminado, ou seja, prescrição discriminada e liberal de opioides, ocasionou em todos os trabalhos em relação à epidemia americana a um uso persistente de opioide no período após a cirurgia. O interessante também é que a gente eles, né, tinham, na verdade, o uso de que a dor era o quinto sinal vital. A dor como o cinco sinal vital, o quinto sinal vital, isso está um pouco sendo abandonado, porque o que é que aconteceu? A gente considerar a dor como um quinto sinal vital, utilizando isso como uma coisa, como um indicador de qualidade, fez com que todos os pacientes, ou então todos os assistentes hospitalar, usassem isso como indicador de qualidade para a região do qual o período perioperatório se indicava. E sendo isso um indicador de qualidade, por ser um quinto sinal vital, os médicos eles tinham a obrigação de tratar a dor de qualquer forma, porque isso era um indicador de qualidade. Então, ocasionou um uso maior de opioide, porque uma escala de como a gente avaliava a dor antes era uma escala objetiva no qual o quinto sinal vital tinha que ser tratado de qualquer forma. Isso foi uma das coisas que foi descrita nesse trabalho do Departamento de Perioperatório de Medicina e que eu achei interessantíssimo esse trabalho que realmente critica o fator de utilizar a dor como quinto sinal vital e isso implicar em indicadores de qualidade. Então, acabou que os prescritores são involuntariamente parte dessa pandemia de opioides, ocasionando também, além de outros fatores, a questão da indústria farmacêutica, que é muito bem criticada e descrita por várias vias de comunicação. Então, o período perioperatório, de acordo com esses fatores que eu descrevi, da importância dos opioides para o controle de dor, no qual eu tenho um outro problema citado, é um grande desafio. E como anestesista, a gente atua no controle, quais são as evidências que a gente tem para poder conseguir manusear, ou seja, de ter o manejo desses medicamentos de uma forma que eu consiga utilizá-los de forma eficiente, mas sem ter os efeitos adversos associados ao medicamento. Será que a gente tem evidência que isso tenha, quais são os pacientes de fator de risco que isso possa acontecer? Será que a gente tem evidência, por exemplo, de como ter, como gestores hospitalares, uma forma de isso ser institucional para a gente evitar que essa pandemia também se instale de uma forma criteriosa? É disso que a gente vai falar.
Para o anestesista, quais cirurgias com alta prevalência de dor? A gente sabe que cirurgias ortopédicas, cirurgias de coluna, cirurgias oncológicas, cirurgias de grande porte, elas tendem a ter uma prevalência de alta dor pós-operatória, e isso é um estudo que todo anestesista acaba tendo como saber qual é as cirurgias que têm maior fator de risco para isso. Mas a gente para ver o tipo cirúrgico, mas não para ver quais são os pacientes que são diferentes também, quais são aqueles que vão demandar mais uso de opioide, apesar de o tipo cirúrgico também ser uma característica importante disso. Será que o uso de opioide prévio influencia na ação de... Só um minutinho. Será que o uso operatório, o uso de opioide prévio influencia nas intercorrências intraoperatórias em relação a isso? Temos estratégias perioperatórias para controle de dor? É isso que a gente vai falar agora. Tudo isso é equilíbrio. É um equilíbrio entre o controle de dor e prescrição. Um equilíbrio no qual a gente individualiza para cada paciente e a gente atua no pré-hospitalar, no intra-hospitalar e no pós-operatório. Interessante que existem guidelines sobre isso já. O primeiro guideline que foi descrito, esse de Levy, que é um multidisciplinar internacional que fala como que a gente pode prevenir os problemas ocasionados em relação a opioides e ações durante cirurgias adultas, né, de adultos. E eles direcionam os anestesistas e direcionam os cuidados perioperatórios em 10 recomendações para o uso perioperatório. Porque de acordo com opiniões de experts, eles se juntaram e viram quais são as melhores práticas em relação ao uso do opioide para evitar essas complicações que seriam o abuso de opioide pós associado ao uso indiscriminado. E além desses 10 que eu vou discutir quais são os principais que a gente tem uma ação muito importante, todos os pacientes, eles consideram nesse trabalho de multidisciplinar, eles consideram que todos os pacientes possuem risco de opioide e devem ser minimizados o seu uso de opioide durante o período perioperatório. Eles consideram que, como protocolo, qualquer paciente ele pode ser um fator de risco para opioide, certo? E de acordo com considerar todo fator de risco assim, todo paciente fator de risco, o objetivo do perioperatório sempre vai ser a otimização de dor antes da cirurgia. Antes, durante e após. De forma que, otimizando as expectativas e fatores psiquiátricos antes da cirurgia, analgesia por opioide guiada por fatores funcionais, analgesia multimodal como como um pilar de tratamento perioperatório, e uma prescrição de alta, que ele divide exatamente, gente, sendo bem didática. Ele divide o período pré, o período intra e o período pós. No período pré, a gente tem que ver fatores de risco que ocasionam um aumento de consumo de opioide durante o perioperatório. E quais são esses fatores de risco? Eles viram que os fatores psiquiátricos antes da cirurgia, os fatores psicológicos e de, por exemplo, catastrofização do processo, e não só isso, a parte mesmo de expectativas do paciente, precisam ser otimizados num pré-operatório, que só em otimizar isso a gente consegue, por exemplo, diminuir o consumo de opioide. É muito interessante isso, porque realmente, quando eu pego, por exemplo, uma síndromes pós-mastectomia, cirurgias de grande porte que têm chances de cronificação, o único fator que influenciou, por exemplo, os pacientes evoluírem com dor crônica também foi o fator psicológico e a catastrofização do processo. Por que eu estou levando em consideração esse fator pré-operatório? Porque o anestesista, hoje em dia, ele não adianta mais ele só entrar no período intraoperatório e não conhecer o paciente e seus fatores de riscos pré. Se o paciente ele tem uma catastrofização da doença, ele tende a ter um maior consumo de opioide, ele tende a ter uma piora de consumo de opioide. Então, isso é um fator pré. Então, no pré-operatório também, eu tenho que saber se o paciente já consome opioide. E se ele já consumir opioide, ele tem que ter uma diminuição de programação de planejamento pré-operatório para diminuir o máximo possível esse consumo de opioide pré-operatório, para ele conseguir entrar no período perioperatório, se possível, de forma eletiva, sem ter tanto consumo de opioide, porque todos os trabalhos mostraram que quanto maior o consumo pré de opioide, maior a chance de ter complicações intraoperatórias. Então, eu estou falando para vocês os fatores pré de otimização.
O intraoperatório, nesses trabalhos, eles sempre falam na questão multimodal. Então, a analgesia multimodal, ela é em todos os guidelines e protocolos, a principal abordagem dos pacientes em relação a isso. Além disso, não só o intraoperatório, quanto uma coisa que também eu vejo de grande falha, inclusive nos hospitais que eu trabalho, a prescrição de alta do paciente, ela precisa também ser de uma forma criteriosa pelo anestesista ou pelo médico de dor, ser de forma orientada. O paciente ele precisa institucionalmente ter as orientações de alta no sentido de consumo de opioide pós-operatório no máximo 10 dias, de 7 a 10 dias. Consumo de opioide, o que é que acontece? Várias vezes os pacientes eles recebem as medicações e eles usam um curto período de tempo e eles guardam essa medicação porque não tem orientação de descarte de opioide se você não usar. E eles viram que o que acontece, eu guardei esse opioide, eu não orientei, acontece que quando alguém tem dor, eu dou medicamento para alguém que tem dor, eu uso esse opioide que foi prescrito no período perioperatório, e isso foi, de todos os protocolos, fator de risco. Então, institucionalmente, criar, como existem em outras abordagens médicas de, por exemplo, sobrou medicamento, ter alguma coisa, algum lugar que tenha descarte de opioide para você descartar o que você não utilizou, porque a compra foi feita de acordo com o utilizado no máximo até 7 a 10 dias e sobrou. Então, isso é muito interessante, porque realmente, o que é que acontece? A gente sabe que tem uma crise de opioide, mas ninguém senta como hoje a gente está sentando para pensar em estruturar o que fazer para poder a gente ter fatores de evidências no quais a gente consiga institucionalmente evitar isso, né? Então, temos ações no pré, temos ações no intra e temos ações no pós. E é isso que esse trabalho fala. Eu vou depois citar a questão de todos os pacientes possuem risco de opioide e devemos minimizar seu uso durante o período perioperatório, porque eu sou um pouco crítica em relação a isso, tá? Eu não só eu, mas a descrição, eu fui atrás para essa aula de hoje, né? Porque não é só a nossa opinião de nada, né? A gente tem que trazer evidência no sentido de ter uma hipótese e ver se já se pensou em relação a isso com essa crítica do trabalho. E eu achei tão legal porque eu encontrei exatamente um trabalho que pegou essas ideias dos protocolos e foi atrás de evidência, né? Existe esse outro protocolo que fala exatamente muito parecido com o outro que a gente já discutiu, que são ideias do que fazer de forma objetiva para evitar. E ele fala exatamente de fatores de riscos modificáveis no período pré, no pós, né, da alta hospitalar, que é o que a gente discutiu agora de forma didática, descrevendo o que é que a gente pode fazer pré, durante e pós, e as recomendações racionais em relação a isso. Porém, que quando a gente lê esses dois protocolos, foi o que eu fiz, né? Eu li e aí eu fui um pouco crítica com aqueles pontos. Será que foi atrás de ver se tem evidência do que eles estão falando de indicação? Se, por exemplo, eu dizer que todo paciente do período perioperatório é um fator de risco para opioide, será se isso tem evidência? Então, esse trabalho está mostrando a questão da descrição desses dois consensos que eu falei, sobre a questão do paciente, a prescrição e em relação ao public health, né? Em relação ao que a gente pode fazer como sistema. E ele pegou cada ponto e fala do uso consciente de opioide baseado em recomendações, estratifica risco de adição e fala tudo em relação a baseamento de planejamento, né? A você individualizar. Em resumo, a recomendação dos documentos é o controle de dor, ele sim deve ser otimizado, não é porque aqui a gente teve uma crise de opioide que a gente não vai utilizar esses medicamentos que são, mas a gente tem que saber quando utilizar de forma criteriosa. Avaliar a dor, ela é importante, uma coisa que foi feita durante o período que justifica ter a crise de opioide é a avaliação de critérios de dor de 0 a 10 de forma de escala, e não se avaliou de forma funcional o paciente para prescrever o opioide de quando ele precisar de forma funcional. Então, se eu tenho uma escala de dor de 0 a 10, né, no hospital e eu tenho um objetivo de critérios para poder mostrar que eu tenho qualidade hospitalar, se eu usar de 0 a 10, todo paciente que tiver dor 6, ele vai ganhar o opioide.
Então, eu uso um protocolo no qual eu tenho um direcionamento para uso de opioide muito grande. Se eu avalio a dor e faço uma avaliação de forma funcional, eu diminuo a chance de ter o uso de opioide, porque dessa forma eu consigo ver se o paciente tem dor de 0 a 10, ele tem, mas você tem que eles chamam de dreaming, né? Você consegue beber água, você consegue comer e você consegue movimentar. Você tem função. Se você tiver função, você está se reabilitando, né? Hoje em dia, a anestesia e o controle de dor está intimamente ligado à reabilitação. E se eu consigo individualizar dessa forma, eu sou mais criterioso no uso do opioide. Então, esse trabalho fala exatamente da crítica em relação a protocolos. Se a gente tem protocolos para direcionar, mas o mais sensato diante de uma crise é você conseguir individualizar a assistência, né? Individualizar, inclusive, a questão do controle de dor de forma criteriosa para você prescrever o opioide não usando escalas de 0 a 10. O opioide de ação imediata deve ser priorizado, ou seja, evitar de longa duração durante o período perioperatório, porque realmente você acaba, em vez de usar só se necessário, no sentido de ter controle de dor. Isso pode ser dependendo do tipo cirúrgico, você tentar fazer com que o uso de opioides de ação imediata sejam priorizados, não significa que eu não possa utilizar os de longa duração, né? Isso significa que eu tenho que priorizar. Orientações claras de alta hospitalar, dizendo quais são usar, quando você deve usar, quando você deve parar e o que fazer com descarte. Protocolos institucionais de prescrição de medicamentos para orientação de todos, né? Então, eu digo para vocês que diante de 2 protocolos e de um trabalho sobre crítica de protocolos em relação ao uso perioperatório de opioides, que o principal, além de protocolos, é a individualização. É o médico conseguir ser guiado por um protocolo no sentido de saber o que fazer, mas avaliar o paciente e individualizar cada um, que isso que é a beleza da nossa arte de anestesia, né? Conseguir individualizar os pacientes, mas de acordo com guidelines. Paciente específico, ele identificar quais são os pacientes que são sensíveis a situações dolorosas, de acordo com o que eu falei no período pré-operatório. Pacientes que já usam opioides são mais desafiadores no tratamento de dor pós-operatória, né? Comorbidades psiquiátricas serem otimizadas, a gente esquece, às vezes, de conseguir perguntar sobre isso, e todos eles falaram que precisa se otimizar o paciente no pré, inclusive a questão mesmo de catastrofização. E individualizar o porte cirúrgico de acordo com o tipo cirúrgico e não deixar, por exemplo, todos os pacientes com prescrições já de acordo com a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, eu tenho opioide de acordo com o tipo cirúrgico, já deixar um opioide significa que você pode muitas vezes ter os efeitos adversos dele. O uso crônico de opioides é um desafio se pacientes já forem, por exemplo, se eles já usam opioides, eles têm grandes chances de ter também uma persistência do uso do opioide pós-operatório e eles têm uma maior sensibilização à dor, né? Significa que esses pacientes eles têm que ser tratados de forma eficaz, com prevenção de abstinência, porque o que acontece também é a gente deixar esses pacientes sem opioides por questão de não conseguir saber individualizar, ter medo de utilizar muito opioide, acaba minimizando demais e eles acabam tendo crises de abstinências intra-hospitalares, né? Então, é fazer com que esse paciente, geralmente no intraoperatório, os pacientes aumentam que já usa opioide, 20% do uso dele é um pouco aumentado. Mas se a gente utiliza de forma multimodal, como foi descrito antes, que a gente já descreveu, e o uso de anestesia regional, o uso de protocolos no sentido de otimizar o pré, o durante e o pós, a gente tende a ter uma minimização desse opioide. Nos trabalhos, eles falaram, inclusive, da questão de tentar diminuir o uso do opioide até o intraoperatório. Mas se você não tem manejo de diminuição de opioides, se você não é um médico de dor, eu aconselho não mexer tanto nisso, porque senão o paciente vai entrar no período perioperatório com uma desestabilização do processo de dor. E aí ele entra com dor
porque realmente não foi otimizado. A gente tenta diminuir o opioide de forma ineficaz. O ideal seria diminuir o opioide de forma eficaz, com orientação e sentindo o paciente para ele não entrar no período, se for um período de uma semana, geralmente a gente não consegue diminuir tanto o opioide, né? Então, se não consegue, é melhor deixar um médico de dor ou então deixar o paciente com o uso do opioide que ele já está prescrito, que geralmente, com medidas multimodais, o anestesista ele consegue controlar de forma eficaz no intraoperatório. Então, número cada vez maior de uso de opioides, realmente a gente vê, ocorre um controle insuficiente de dor, então a gente tem que tomar muito cuidado de também diminuir demais, que é o balanço, né, do paradoxo, no qual a gente acaba diminuindo demais e o paciente tem uma experiência péssima de período perioperatório porque usou opioid free no sentido de não conseguir individualizar o tipo cirúrgico, o paciente e o processo doloroso, né? Mas, independente disso, o objetivo do anestesista hoje em dia é sim a diminuição e diminuir o consumo de opioide durante o período intra-hospitalar, porque isso também está associado à questão de diminuição de efeitos adversos, né? E aí é a diminuição de chances de você conseguir pós-operatório não precisar de prescrição de opioide. Isso está implicando também numa avaliação para identificar fatores de risco de abuso de substâncias. Mas será que a gente tem avaliar fator de risco? Será que é de forma subjetiva? Será que a gente tem critérios de avaliação de fator de risco para aquele paciente, por exemplo, ele ter uma chance de evoluir com o uso de opioide pós-operatório? Será que eu tenho que transformar todo mundo no período perioperatório em fator de risco? Era essa a discussão que a gente tinha falado em relação ao primeiro protocolo. Realmente, você dizer que todos os pacientes são fatores de risco é difícil você conseguir fazer dessa forma, né, de questão institucional. Tem fatores de risco, sim, pacientes com antecedentes familiares de pessoas e abusos de substância. Perguntar para os pacientes se eles já tiveram abuso de substâncias ou se tem algum familiar que teve esse histórico. Infelizmente, mulheres tendem a ter uma maior chance de evoluir, por exemplo, com o consumo de opioide pós, o gênero feminino também. Idade entre 16 e 45 anos, o tipo de substância, por exemplo, se já teve uso de opioide ou se, por exemplo, usa cocaína, a cocaína está muito ligada aos trabalhos mostrando que você acaba tendo um maior consumo maior chance de evoluir com o abuso de substâncias pós-operatórias. Abuso sexual e doença psicológica. Existem alguns transtornos de personalidade, como personalidade borderline, cluster B, que tende a ter um maior abuso de substâncias por questão de personalidade. E saber disso no pré-hospitalar, planeja-se, e são neles que a gente tem que ter uma ação intra-hospitalar mais detalhada para cuidar de forma humana e centrada nesses pacientes que eles possuem uma doença no qual eles precisem de maior atenção em relação à questão de abuso de substâncias. Então, é um planejamento, né? Um cuidado centrado no paciente. Fatores de risco você pode utilizar, por exemplo, em universidades ou em trabalhos, a questão mesmo de quais são os fatores que possam influenciar o paciente ele evoluir com o abuso de opioide pós-operatório. Agravamento de sensibilização da dor crônica. Pacientes com dor crônica, por exemplo, eles tendem a ter maior descontrole de dor, mas não necessariamente é o assunto da aula. Realmente, o nosso tema é o quanto que a gente pode cuidar deles sem ter o risco deles evoluírem, por exemplo, com o abuso pós, né? A ferramenta de avaliação, ela tem que ser pré-operatória, com essa de otimização do período que eu falei para vocês, né? O paciente motivado a integrar de todas as formas a questão de expectativas perioperatórias, e isso é um cuidado global. O controle abrangente da dor no perioperatório, né, de forma exaustiva, pensando na qualidade de vida e função. Prescrever quando a função começar a decair. Isso é realmente o que acaba acontecendo para poder prescrever somente nessas situações. Instrumentos de avaliação de percepção da dor do doente, evitar um pouco as escalas bem objetivas, utilizar escalas de dor subjetivas e de função. Existem escalas funcionais. É muito comum, por exemplo, eu ter pacientes com fraturas de fêmur, e aí o paciente, o residente, ele vai avaliar, e o paciente diz que está sem dor porque ele está deitadinho, né?
E aí, mas você consegue mexer? Não, não, eu não consigo nem me mexer. Por quê? Porque tem dor. E aí o paciente, aí o residente volta e fala, não, ele está sem dor. Eu falei, mas ele consegue mexer? Não, então ele está com dor. Só que é a questão mesmo de avaliação funcional, é integrar o fator funcional de qualidade de vida daquele paciente, né? E aí e fazer com que isso seja através de escalas validadas, né? A escala visual analógica eu falei para vocês, que é o importante, escala numérica, mas realmente cada vez mais a gente utiliza outros instrumentos para avaliação do paciente. Alguns pacientes acabam tendo efeitos adversos secundários a opioides, e isso realmente, isso acaba sendo o que a gente chama de fatores de eventos adversos. Não só a adição quanto a tolerância dos pacientes ao opioide, ela é considerada um evento adverso, né? O evento adverso acaba sendo muitas consequências do aumento da internação hospitalar, mas também a questão mesmo da depressão respiratória e overdose que acontece depois do uso indiscriminado com isso. Os índices de morte por opioide de pacientes aditos acabam sendo muito mais de depressão respiratória e a overdose de depressão respiratória ocasionada por quando eles começam a diminuir dose ou quando estão com um tratamento de diminuição de dose e utilizam a dose que usavam antes. E aí acaba que tem um processo de depressão respiratória grave em relação ao uso desses opioides, que é o principal causa de morte deles, tá? Poupar opioides, então, no período perioperatório é importantíssimo. Usar a avaliação pré, utilizar escalas funcionais e tratar o paciente com uma alta orientada, né? Em todos os pacientes, nisso eu concordo, que precisa de analgesia multimodal, né? A analgesia multimodal implica em mais de uma ou duas estratégias de controle de dor em diferentes locais, resultando em ação aditiva e sinérgica. A gente entender aquela aula de fisiopatologia da dor e saber que a dor ela tem múltiplas ascendências e tratar a dor com medicamentos nos quais agem em cada situação. O benefício é aquele que a gente quis durante toda a aula, diminuição de consumo de opioides no período perioperatório, redução de eventos secundários e redução do tempo de internação, né? Dessa forma, de forma multimodal, eu tenho outros medicamentos nos quais eu consigo otimizar o paciente e eu consigo utilizar o opioide somente se necessário e opioides de ação de curta duração, que é o que os protocolos eles ensinam a gente. E eu sou fã de anestesia regional, por isso que eu me joguei para estudar muito isso. Eu acho que a gente utilizar a anatomia humana, que é tão linda, né? Que a gente consegue o funcionamento do corpo humano e anatomia fazer com que a gente consiga controlar a dor de forma segmentar e de áreas corporais. Utilizar medicamentos, utilizar anestésico local para conseguir fazer com que o paciente não tenha uma ascendência de dor uma diminuição da parte mesmo, até de resposta inflamatória perioperatória. Tudo isso faz com que eu tenha uma otimização do que o paciente vai ter de estímulos nociceptivos, né? Avaliar benefícios e riscos de cada técnica, mas a anestesia regional ela está intimamente ligada a melhores resultados em relação a menor consumo de opioide, que é o que a gente quer. A gente não quer tirar, a gente quer diminuir os consumos. Otimização psicológica e medidas não farmacológicas cada vez mais se utiliza. Eu achava interessantíssimo lá no hospital que eu trabalhava, que ele usava nos idosos a acupuntura pré-hospitalar. Fazia otimização de acupuntura pré-hospitalar para diminuição do estresse do paciente. Isso naqueles protocolos que eu falei, medidas não farmacológicas que a gente às vezes subestima, elas são importantíssimas para o paciente ter uma experiência intra-hospitalar e diminuição de opioide. Acupuntura, medidas térmicas e todos esses fatores associados a uma otimização psicológica e uma abrangência em relação a eles, né? E o tipo de anestesia. A anestesia regional implica em menor consumo de opioide intra-hospitalar, a guiada por ultrassom também, implicações positivas, a questão mesmo de menores complicações. Isso faz com que a multimodal ela seja a questão mesmo crucial para a gente conseguir fazer com que o opioide ele seja no período perioperatório intra-hospitalar seja otimizado, né? E o pós-operatório
não só a parte mesmo de otimização de prescrição, o que prescrever para cada paciente, fazer uma educação com os médicos da instituição, no sentido de tudo isso que a gente falou, quais são os medicamentos e deixar claro para cada paciente qual a duração do controle de dor pós-operatório, se aqueles medicamentos otimizados, eles podem ser utilizados após a cartelinha, o que você utilizar, o que fazer. Então, tudo isso, os pacientes com melhor orientação de alta pós-hospitalar são os pacientes que também diminuem a chance de evoluir com menor consumo de opioide. A parte mesmo do pós-operatório, então, já que a gente está citando isso, podem ser utilizados, mas devem ser evitados o máximo que possível. Usar toda a parte de tratamento multimodal, anti-inflamatórios, analgésicos comuns, NMDA, clonidina, tudo isso que puder fazer para que o paciente não tenha uma prescrição de opioide no pós, somente se necessário. Doentes com doenças mentais e abuso de substâncias, ele evoluem com maior dependência de riscos de uso de opioide. E eu estou falando isso porque realmente o período perioperatório e a prescrição é a primeira abordagem, é a primeira chance do paciente utilizar o opioide. É ali que ele conhece, né? É ali que ele vai conseguir entender que aquilo possa ser utilizado, porque o corpo humano ele vai sempre fugir da dor. E ele vai fugir da dor com prazer, né? E ele vai fugir da dor com prazer no sentido de ir de encontro a não querer sentir mais dor. E se ele teve uma experiência de um medicamento que ele tirou a dor e deu mais prazer, quando ele tiver uma dor, ele vai atrás dele. Então ele vai tomar o opioide porque aquilo tratou a dor de forma eficaz. Só que os efeitos adversos em relação a isso precisam ser ditos para ele. Precisa dizer, a gente não pode utilizar esses medicamentos a mais. Você tem que ser claro que você tem fator de risco para poder evitar. Eu falo com os meus pacientes. Eu quero que você me diga quando você vai parar de utilizar os medicamentos, porque eu não quero que você utilize mais de 7 dias. E os pacientes não são mais aqueles opioide medo. Antes, os pacientes tinham fobia de opioide, né? O brasileiro, ele ainda tem um pouco, alguns têm fobia de opioide, que é como se a morfina fosse fim de vida, ou então eu estou muito ruim. Mas isso não é mais uma realidade de todo mundo. A gente sabe agora quais são os fatores de risco para poder não ser todo mundo, né? São aqueles mulheres de 16 a 46 anos que já tiveram o consumo de outras drogas. É neles que a gente vai sentar, sente aqui. Eu vou te dizer que realmente você tem que cuidar desses medicamentos que eu estou te prescrevendo. Então, incidência de medicamentos controlados devem ser comunicados e uma aprendizagem partilhada, uma corresponsabilidade em relação à prescrição. Usar bloqueios periféricos e PCA plexular pós-operatório é uma realidade, mas eles muitas vezes não vão para casa com isso, né? Uma coisa que acontece, que eu vejo, que já que eu faço muito anestesia regional, é que se eu não faço uma abordagem multimodal, eu tenho muito efeito de bloqueio rebote. Ele vai ter dor em casa, ele vai ter dor rebote, porque eu não otimizei. Então, não é só o bloqueio periférico, só utilizar a anestesia regional e deixar o paciente sem o multimodal. Tem que ser otimizado, inclusive, às vezes, com algum opioide. Se é uma cirurgia ortopédica de grande porte, utilizar alguns opioides de forma criteriosa para ele ter esse controle e evitar esse bloqueio rebote é fundamental. Porque se eu tenho um bloqueio rebote, ele vai ter dor e ele vai querer o opioide. E aí em vez de criar uma solução, eu criei um problema diferente. E todo bloqueio rebote acaba sendo também fator de risco para uma dor não controlada e o uso de medicações para esse controle. Principais cirurgias é de tornozelo, cirurgias ortopédicas de prótese, que os pacientes já têm dor crônica. Então, os bloqueios periféricos ajudam, sim, mas os trabalhos não mostraram, por exemplo, uma maior chance de você evoluir com dor, a maioria dos trabalhos não mostram tanta evidência de você evoluir com menos dor crônica se você faz um bloqueio periférico, né? Você tem melhor controle de dor intra-hospitalar, mas se você não cuidar do paciente no pré, com a catastrofização, do intra, do controle de dor com os bloqueios periféricos, que eu sou fã,
E no pós-operatório, com a multimodal e orientando o paciente que ele tem indicação de opioide sim, mas ele tem que parar daqui a 7 dias, dessa forma eu consigo fazer uma medicina bonita, no qual eu consigo evitar que esses pacientes evoluam com maior consumo de opioide de uma pandemia que a gente não quer. Os bloqueios por ultrassons são possíveis com catéteres e se precisar de uma analgesia a longo prazo, eles podem ir para casa, por exemplo, com bombas elastoméricas, mas infelizmente o custo de uma bomba elastomérica ela não é uma realidade para o nosso país. É em média de 5 a 7 mil reais cada bomba elastomérica para ele ir para casa. Então, mesmo nos serviços no quais eu tenho uma grande aquisição, eu realmente não é uma realidade ainda você utilizar para poder ir para casa. Então, realmente, as prescrições ainda são a realidade do nosso país, tá? De conclusão, então, uma interpretação de estudos de programas de gestão de opioide são desafios, devem ser discutidos hoje em dia. Hoje, a nosso webinar ele é muito importante para a questão de discussão sobre o tema e aumentar a questão da prescrição organizada e individualizada desses medicamentos. Uma gestão intra-hospitalar eficaz, no qual a instituição ela se responsabiliza pelo período perioperatório com uma abordagem multifacetada, né? Com antes da admissão, você conseguir otimizar o paciente e termina lá no tratamento eficaz de pós-operatório com a prescrição e orientação adequada. Avaliação pré como planejamento, uma identificação de fatores de risco objetiva, senão a gente vai dizer que protocolo é que todo mundo tem fator de risco. Isso também não é inteligente, né? Acabar de identificar comorbidades associadas ao processo, que já temos um pouco mais de evidência sobre isso. E apesar de achar que temos muita evidência, o que eu falei para vocês dos trabalhos que eu mostrei, todos eles têm uma crítica muito grande. A gente precisa fazer mais trabalho sobre isso. A gente não tem muita evidência, por exemplo, até das orientações. As orientações todas são muito opinião de experts, e realmente isso precisa, por exemplo, aqueles indicadores 1, 2, 3, de tudo que você precisa fazer para otimizar o opioide, precisa melhor ser mais estudado. Porque o que eu procurei de evidência, a gente tem pouquíssimas, muito mais opinião de expert. Comunicação centrada no doente, relativa à expectativa de dor e o tratamento para prevenir esse processo de dor. Cirurgião junto com o anestesista, porque é o cirurgião que vai cuidar dele, né? No pré-hospitalar, no pós-hospitalar. Então, não só a gente não só nós anestesistas, como ter uma multidisciplinaridade com o cirurgião, que ele entender que ele também tem um papel no sentido de evitar essa prescrição indiscriminada dos opioides e saber que eles também estão nessa com a gente, no sentido de evitar com que os pacientes eles tenham maior consumo de opioide pós, inclusão de família, de amigo, de pacientes, quando precisar orientações, né, em relação à abordagem global, tá bom? Era isso que eu ia falar para vocês. Eu acho que eu queria agradecer o convite. Deixar essa aula gravada é uma honra para mim, porque aí a gente discute cada vez mais sobre o tema. Realmente é um desafio discutir sobre opioide, é um desafio ter evidência sobre isso, que hoje tenha uma semente plantada de várias instituições que a gente possa estudar um pouco mais a necessidade de individualização de cada paciente, porque ainda é muito protocolado. Só em ter protocolos, só em ter um guideline já é uma vitória, né? Porque a gente ter vitória para ter um direcionamento em relação ao problema. Mas agora eu acho que o momento é de criação de evidências, de ações de pacientes de fator de risco e de institucionalização do processo de cuidado do paciente como um todo. Obrigada, gente. Alguma dúvida em relação à aula? Já tem perguntas? Mel, tem, eu acho que. Bom, enquanto a Mel olha aí, brilhante apresentação, você está de parabéns, um profundo conhecimento, um senso crítico sobre a realidade por nós vivenciada, né? Eu acho os opioides, eles têm o seu lugar e, ao mesmo tempo, geram grande preocupação, como você bem disse. Sim. E uma característica assim, que eu acho fascinante, sobretudo dos opioides, e que, na minha opinião, assim, filosófica, é até uma questão de defesa do organismo, né?
a questão farmacodinâmica relacionada da interação do opioide com o receptor é algo fascinante, a ponto de apenas a utilização de uma primeira dose, né, a interação com o receptor já induzia um processo de internalização, como se inicialmente o organismo quisesse se defender, né, aquela foi evitando a fosforilação, evitando os mecanismos de transdução interna, porque é um fármaco fascinante, é uma molécula fascinante. E talvez por isso esse poder tremendo associado, porque tolerância, dessensibilização e a dependência, parece que elas, do ponto de vista de molecular, esse você poderia responder muito melhor que eu. Parece que elas caminham juntas, né? E um fármaco, uma substância que exerce esse poder com apenas uma utilização de uma dose, eu falo do ponto de vista prático, né, da avaliação do especialista, eu faço muita sedação para catarata, então você vê o mesmo paciente duas vezes. E eu tenho uma casuística de mais de 1.500 casos, e é interessante que já na segunda eles vêm, fazem a sedação, e eu gosto de uma sedação para que realmente produza conforto. E quando eles vêm na segunda catarata, uma semana depois, é impressionante, parece que não é o mesmo efeito da primeira. Eu não sei se vocês fazem esse tipo de anestesia, e isso traz uma característica que mostra o poder desses fármacos em provocar profundas alterações a nível de membrana. O que você pensa sobre isso? É interessantíssimo que você citou. Realmente, os pacientes acabam tendo a questão mesmo de não só a forma como eles interagem com o medicamento, o tipo de medicamento realmente, se eles são uma prodroga, né? Depende muito da parte mesmo de qual opioide que a gente vai utilizar, Isso, e depende também da farmacogenética, né? De cada paciente. isso. É muito interessante, eu já fui na Amazônia sedar índios para poder fazer catarata. Quando você falou catarata, eu lembrei exatamente disso. O quanto que a farmacogenética e a exposição a medicamentos influencia a nossa resposta em relação a eles. É Impressionante, fantástico. Com, fantástico. com 10 a 15 microgramas de fentanil, o paciente ele já Exato. tinha uma resposta assim absurda. Eu não tinha, era uma individualização que eu tinha que fazer, totalmente diferente dos pacientes da gente aqui de São Paulo, que já tem exposição a vários outros medicamentos, que realmente, eu estou dizendo isso como exemplo, né? E aí, quando você consegue visualizar que existem fatores não só ambientais, como fatores farmacogenéticos, ou como também o tipo de medicamento que a gente está fazendo para o paciente, se é uma prodroga, se é uma ação Mi, se é um antagonista, antagonista, tudo isso influencia na questão da resposta do paciente. E eu concordo com você. Os pacientes eles vão tendo uma tolerância muito mais rápida do que a gente imagina. E a tolerância ela é confundida muito com a questão mesmo da dependência, né? A tolerância ela é feita em poucas exposições. E a dependência Isso. ela é feita de acordo com a necessidade de você utilizar para não ter a abstinência associada ao processo É, de tirar a já, droga, né? já mais tardio, um pouco mais tardio, né? Isso. E a tolerância é utilizada, por exemplo, o paciente, isso é visível em poucas doses, isso é visível Exato. a questão de cada paciente, de como ele já está induzido, por exemplo, se tem pacientes com dor crônica, que, por exemplo, um exemplo, ou pacientes que têm múltiplas comorbidades, eles tendem a interagir de uma forma diferente, né? Porque acaba tendo interações medicamentosas, que é o que você falou da questão mesmo do que tipo de interação farmacocinética e dinâmica o paciente vai ter com as medicações. Então, realmente individualizar, eu digo que os protocolos eles são um Um guia, guia. mas Exato. realmente quando a gente pega os pacientes, a gente vai aqui realmente individualizar os segredos, né? É. Mel, eu não estou vendo aqui, tem alguma pergunta que eu É, possa. não sei se eu posso falar, doutor Célio.
Posso? Fique à Eu vi já no vontade. Q&A, no Lógico. Q&A, no Q&A não temos por enquanto nenhuma pergunta, enquanto aguardamos Tá bom. os colegas se manifestarem, eu tenho uma pergunta, doutora Helene. Primeiro, parabéns pela apresentação, brilhante apresentação, acho que cumpriu todos os objetivos e ainda mais a respeito dessa discussão, bem a ideia que tínhamos, né, de discutir esse assunto. Uma questão relacionada principalmente à realidade de outros países em relação ao americano. A gente observa na sua apresentação, a maior parte das referências são referências americanas, onde a realidade parece ser um pouco diferente do resto do mundo, né? Na época em que estava sendo implantado o quinto sinal vital, casualmente eu ainda era estudante, né, isso faz 23 anos especificamente, num hospital americano, tive a oportunidade de fazer um estágio no MD Anderson Cancer Center, um hospital específico de câncer, onde, obviamente, o uso de opioides na época já era muito elevado. E eu me lembro que, naquela época, uma campanha incrível no hospital para a implementação da dor como quinto sinal vital. E, naquela época, para mim, como estudante, aquilo parecia ser algo realmente muito adequado. Né? Nós éramos ensinados naquela época em que havia um subuso de opioides, uma dificuldade de controle da dor dos pacientes e que nós deveríamos usar mais opioides e tratar melhor a dor, justamente utilizando a droga que era mais eficaz para o tratamento da dor e não permitir que os pacientes sentissem qualquer tipo de dor moderada e intensa. Então, era uma ideia que era passada para nós que parecia ser o correto e que depois se provou, né, algo realmente com uma quantidade de efeitos adversos, né, de taxa de abuso significativa e pareceu, né, posteriormente não ser a conduta mais adequada. E isso, obviamente, nos Estados Unidos, dentro de uma população que é diferente do resto do mundo, que já tinha uma taxa de consumo de outros fármacos, inclusive de opioides, de forma ilícita, muito mais significativa que em outros lugares do mundo, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mesmo depois da implementação do quinto sinal vital, a taxa de uso de opioides ainda era muito baixa, muito menor do que na população americana. Então, a minha pergunta a respeito né, do consumo de opioides em outros países que não os Estados Unidos, realmente é uma realidade? A pandemia dos opioides é uma realidade em outros países, especificamente no Brasil, como exemplo. Nós temos dados a respeito disso? Realmente, a pandemia dos Estados Unidos e do Canadá, né, acaba sendo também um pouco canadense, porque realmente foi uma realidade de lá também. Foi uma coisa que foi outlier, né? Foi realmente uma coisa que até a indústria farmacêutica ela tende a ter um pouco de responsabilidade e foi responsabilizada por isso. A parte mesmo de o que é que acontece? Nos Estados Unidos, a prescrição de opioide pós-operatória era de 76%. Na Europa, era de 11 a 12%. Você ter o paciente, de você ter alta com um opioide. Isso faz com que ainda não seja, por exemplo, uma chance de você ter é discrepante os números em relação à prescrição de opioide pós, mas, por exemplo, aumento de morte associada a opioide em todos os países aumentou. Aumentou e, por exemplo, os índices eram de 0,5, aumentou para 1,5. Isso é um aumento de quase 200%, né? Então, um aumento é em todos os países uma realidade de aumento de mortes por questão de opioide. É só a questão mesmo de números não serem tão discrepantes quanto foi uma pandemia nos Estados Unidos, que hoje tem gente morrendo nas ruas por intoxicação de fentanil. Isso é real e eu cheguei a ver em São Francisco realmente. Em ruas, as pessoas tendo. Lá tem naloxona, né? Tipo, tem a questão de emergência. Então, realmente, essa realidade americana não é tão igual em todos os países, eu diria que no Canadá, sim. Na Europa, tem um aumento só de questão de morte, de indícios de morte, mas a prescrição de opioide ainda continua sendo menor, e aqui no país aumenta, mas ainda é um pouco menor em relação à americana, realmente. Eu Perfeito. ainda Não temos. só. Não, pode falar, doutor Sérgio. Não, Pode falar. pode falar, professor. Não, só complementando, mais um questionamento, aproveitando Sim, a doutora sim, Elaine, lógico, né? vamos. Não, a respeito justamente disso. Aqui no Brasil, a gente não tem muitos dados realmente, mas encara com preocupação, né? E o meio
né, o consumo ilícito parece estar aumentando, apesar da falta de dados na nossa realidade, né? A gente segue muito o que ocorre nos Estados Unidos, então é uma preocupação que temos na nossa prescrição. E daí vai a minha pergunta, né? Hoje, acho que muitos colegas têm receio de prescrever opioides fortes no pós-operatório, até por uma questão legal, né? Nós tivemos a Sociedade Americana de Dor fechada em virtude da potencial número de processos que viriam, né, por ter feito campanha a favor do quinto sinal vital e a favor da prescrição de opioides, né, a indústria farmacêutica é responsabilizada corretamente, né, pela prescrição aumentada e os médicos sendo responsabilizados também nos Estados Unidos em virtude da prescrição. Então, a gente observa, né, que aqui no Brasil, obviamente, a gente tem um pouco de receio de encaminhar o paciente para casa com uma prescrição de opioide, seja ele um opioide fraco ou principalmente um opioide forte. Qual a sua recomendação a respeito disso, né? A nossa preocupação de deixar o paciente sem a cobertura analgésica adequada, né, com outros fármacos, mesmo fazendo analgesia multimodal, naqueles pacientes em que o controle da dor não for suficiente, a gente não tiver a possibilidade de fazer uma técnica regional, nesses pacientes a gente está autorizado ainda a prescrever opioides, principalmente opioides fortes. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que tudo é a questão da questão da orientação do paciente, né? Sim, eu acho que eu fui médica de dor de hospital durante um tempo e eu sim prescrevia para os pacientes a alta hospitalar de uma forma bem orientada e individualizada para cada um, de acordo com o tipo de porte cirúrgico e as chances de você evoluir com dor pós-operatório. A gente só dava a alta do paciente, por exemplo, depois do bloqueio sair, porque a gente sabia realmente se o paciente ele ia evoluir com uma dor de difícil controle ou não em casa. No máximo 7 dias de uso de opioide, independente de qual seja, opioides fortes de ação curta, né? Porque não adianta tentar fazer com que o opioide para casa seja só se necessário, através da otimização de outros, e se mesmo assim for uma cirurgia de grande porte que você não consiga, por exemplo, deixar só se necessário, orientar o retorno do paciente em um curto período de tempo para saber como ele está, para tirar esses opioides o quanto antes. O que eu vi, que é muito que está em uso discriminado, são os adesivos. Os adesivos, eles estão sendo utilizados de uma forma indiscriminada, os pacientes estão tendo muito efeitos adversos em relação aos opioides com os adesivos, o Restiva, o Transtec, e acaba que ele um opioide com uma ação que tem todos os seus efeitos adversos associados à questão do consumo de opioides em si. Ele tem menos riscos de adição, porque realmente é um adesivo, né? Mas tem todos os fatores de risco de você evoluir com constipação, com tolerância, com tudo isso que a gente descreveu. Eu acho realmente que a gente não tem orientações em relação ao uso do adesivo. Isso é um alerta que eu estou, na verdade, lançando para a gente pensar em possibilidades de estudar um pouco mais quais são os fatores que esses adesivos prescritos de forma indiscriminada, por exemplo, para cirurgias ortopédicas, que eu vejo, acaba sendo uma coisa que eu não sei nem responder você se isso é uma coisa que possa ser uma coisa ruim ou coisa boa, sabe? Porque realmente não se tem muita evidência sobre isso para pós-operatório, mas a orientação é não utilizar tanto. Está sendo de forma indiscriminada o uso do adesivo para dor pós-operatória, né? Que o adesivo ele não tem tanta indicação para dores pós, mas está sendo utilizado demais. Então, a sua pergunta, em relação a orientações, orientar o paciente, eu prescrevo sim opioides, mas de acordo com a necessidade de cada paciente, orientando ele a terminar o uso ou se ele tiver dúvidas, entrar em contato com a equipe de dor e dizer o que fazer nesse sentido, mas tentar fazer com que ele use se necessário. Não deixar prescrito mesmo como toda hora de horário, né? Se precisou de horário é porque a dor não está melhor controlada. Então, utilizar outros mecanismos, outros medicamentos para conseguir otimizar e utilizar o opioide se necessário. Geralmente é a minha conduta. Perfeito, Perfeito. perfeito. Professor, Dentre, pessoal, tem aí alguns segundos, eu só queria fazer é, um paralelo rapidinho aqui, o Acho. paralelo da extrapolação do âmbito perioperatório, hospitalar, para o âmbito cotidiano e para as ruas,
que é a realidade vivenciada. De 2000, isso é tão impactante que de 2000 a 2015, nos Estados Unidos, quase 500 mil mortes de overdose e especificamente relacionado aos opioides. Só em 2014 foi equivalente a uma vez e meia o número de mortes por acidente no trânsito. E tem uma relação antes da pandemia com a questão do momento em que chegou-se ao limite de utilização de prescrições equivocadas de profissionais que não têm o devido conhecimento, né, Elaine, sobre Sim. a utilização da substância, várias especialidades lançando mão da prescrição de opioides, e isso se tornando utilização crônica, e de repente se vê sem e parte para a utilização, por exemplo, de heroína, partir para a utilização de heroína nas ruas. E quando, em 2000, por volta de 2013, 2014, a fabricação, isso é um dado extremamente crítico, a fabricação ilícita do fentanil, que entrou no mercado combinando com os efeitos da cocaína e causou um casamento de drogas extremamente letal, que assim, é só essa colocação que eu queria fazer, que é algo que é extremamente preocupante e que nos remete a tudo que você falou, como sendo responsáveis, vestindo essa carapuça e trabalhando de uma forma absolutamente séria, voltada para minimizar que é o pós-utilização de o tratamento com substância, com opioide, devido a esse poder. Então, esses são dados, eu compilei outros dados aqui do CDC, que são extremamente críticos, estão em paralelo com a crise intra-hospitalar de utilização de opioides. Então, assim, era só para colocar isso, jogar isso no radar das pessoas, eu acho isso muito importante, é a minha opinião. O que que você acha? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que o uso indiscriminado realmente e a questão recreativa, né? Alguns medicamentos, inclusive associados fentanil, com medicamentos veterinários, estão saindo agora de forma assim. Então, como um problema de saúde pública. Isso Pública, não é uma extremamente realidade, grave. isso não é só uma realidade só americana, hoje em dia já está, e teve até vários webinars sobre isso, né? A questão mesmo o fentanil, e já uma realidade também como um problema de saúde pública, não de tanta repercussão, mas realmente já como uma realidade aqui no país. Então, realmente, nós como médicos, como cuidado global do paciente, saber que durante o período operatório é o primeiro contato do paciente, foi o principal fator de risco para ele utilizar depois, é algo muito grave, né? Realmente, porque por mais que esteja o uso recreativo, a principal ainda fator de risco associado a esse uso indiscriminado é o primeiro contato dele de forma Exato. indiscriminada no período operatório. E o que eles viram é que a questão mesmo também de a prescrição de casa de alta e o que fazer com o remédio que sobra é uma coisa que a gente não parava para pensar que isso seja também um Não. fator de risco para cuidar, né? Realmente ter Em dois. o É descarte, verdade, orientar o paciente que ele não pode dar para ninguém que tiver com dor igual, porque cada paciente tem verdade. sua dor. E era isso que acontecia e que acontece, né? Em 2014, a oxicodona e a hidrocodona, se transformaram em vedete dessa característica que você acabou de falar, né? E são extremamente responsáveis por esse desvio de finalidade. Sim, Professor, eu acho que é uma discussão que, se deixar aqui, a gente sim. iria mais tempo. Vamos respeitar as regras. Doutor Célio, Ah, só mais um. Eu posso fazer mais uma perguntinha para a doutora Elaine? Eu sei que já claro, estamos claro. estourando o tempo, mas uma Fica. perguntinha final para a doutora Elaine a respeito de quais opioides, né? Você falou a respeito de opioides de ação mais curta, de preferência no pós-operatório.
pacientes que vão com dor forte, você acabou optando por fazer uma prescrição de um opioide forte, qual a sua sequência de prescrição, normalmente, usual, para um paciente no pós? Qual opioide você dá preferência? O ideal seria tentar já ter tido quais são as experiências do paciente com os medicamentos, quais foram as intolerâncias que ele já teve, e aí, de acordo com isso, escolher de acordo com a dor que ele possa ter tido, né? Ultimamente, eu tenho direcionado, não uso muito codeína, por exemplo, porque realmente acaba tendo uma ação muito mais imprevisível, e eu acho que para os cuidados dos pacientes a gente acaba precisando de previsibilidade e replicação. E pelo perfil o perfil da codeína de ter metabolismos diferentes e a questão da constipação, eu tenho evitado um pouco isso realmente. Então, e o que eles falam nos protocolos que eu li, que realmente não é ainda muito a minha conduta, mas eu vou começar a tentar utilizar isso também, é não utilizar medicamentos combinados com opioides. Por exemplo, tem o Tracet, que é eu gosto muito de Tramal, por exemplo, porque acaba tendo uma ação diferenciada do Tramal, no sentido de ter uma dor mais ortopédica, uma dor que tem uma ação um pouco mais de dores mistas, né? Então, se usar o Tramadol, usar o Tramadol e deixar o paracetamol diferenciado, porque realmente o Tracet e essas drogas combinadas, eles criticam um pouco. Então, primeiro, você falou para dor forte, então não seria as opções de dor forte, mas só dando assim mais ou menos a orientação. Ultimamente, se eu posso e o paciente pode, eu gosto muito do tapentadol. Eu gosto realmente do tapentadol porque eu consigo diferenciar a dose de 50, 100, 150. Então acaba que ele tem uma ação, por exemplo, noradrenérgica, né, que acaba tendo uma modulação de dor diferenciada. Então eu gosto do tapentadol para pós-operatórios que eu pego, geralmente, mas não é uma realidade de todos, né, realmente. A metadona eu não gosto de prescrever pós-operatório, então não é uma prescrição que realmente eu seja de padrão, porque cada pessoa também reage diferente. Oxycontin ou Targin eu evito, porque realmente são os que têm o maior chance de, não, são de longa duração, que eu falei, e acaba que para dor de resgate não faz muito um sentido farmacológico, né? Só se o paciente já tiver uso crônico de alguma coisa que eu preciso, ou então de uma coisa que eu vou conseguir acompanhar bem perto, e aí eu tenho a prescrição e eu prefiro o Targin, porque realmente acaba tendo menos eficiente, mas não é a minha prescrição. O tapentadol seria uma opção também, mas tem também uma ação. Utilizar morfina mesmo oral é muito raro, né? Acaba que realmente a gente utiliza morfina só em situações mais delicadas. Então, eu fui dizendo para você, na verdade, uma individualização de raciocínio de cada paciente. O paciente sair com dor forte do hospital já não é um bom sinal, né? Então, dor forte para casa significa que não está bem otimizado. Então, não é uma coisa que é o usual. Eu falo, eu tinha os residentes de dor do Sírio, que eu tinha um ABC igual do trauma, eu tinha o ABC da prescrição pós-operatória. Com o opioide, se for prescrito, se necessário, e se for prescrito, se necessário, é o que eu posso fazer. Geralmente, o tramadol eu adorava, porque realmente para casa é o que tem um perfil farmacológico de menor chance de você evoluir com todos os efeitos que a gente discutiu. Se ele já utiliza, pode ser, por exemplo, um tapentadol, né? Ou o Targin, se caso seja necessário e eu não consiga controlar a dor dele mesmo que eu faça multimodal no pós-operatório, tá bom? Mas realmente é um desafio. É um desafio. Prescrever opioide para casa tem que estar de olho e tem que orientar muito bem. Era essa a sua pergunta, né? Perfeito, doutor Elaine, perfeito, é isso Ah, mesmo. os Essa é a dúvida, que adesivos, eu acho que é a dúvida de muitos colegas, né? É quando chega Isso, esse isso. momento, né? O é, paciente não respondeu à prescrição básica, o que fazer, e agora, à luz sim, de toda essa. Se gera um preconceito em relação à prescrição de opioides, que a gente tem que sim, saber justamente ter o conhecimento técnico, né? Que foi justamente o objetivo principal, né, da sua apresentação, né? Dar o sim, conhecimento para que a gente consiga guiar adequadamente, saber exatamente quem a gente pode prescrever nessas medicações. sim. E Tá, o adesivo de 7 dias depois não cola mais nenhum. Né? Porque se Perfeito, tiver, tá lá. Tá bom? perfeito, perfeito. certo. Torcélio, alguma mensagem final? O senhor gostaria de?
falar? A minha mensagem é que, como diria um professor de fisiologia, de quem eu admiro muito, me ensinou muito, me permitiu mergulhar, né, no estudo da fisiologia. A dor é uma sensação ou é uma abstração, né? E partindo daí, como a Elaine muito bem discutiu na questão pré, eu acho que a minha mensagem é fazer essa análise pré, porque hoje nós recebemos no nosso consultório pré-anestésico, principalmente pacientes já caminhando para a terceira idade, à medida em que avançou a expectativa de vida, avançou também a quantidade de farmacoterapia que o paciente chega até você. E as questões psicossomáticas estão ganhando o principal pano. E aí essa abstração traz um desafio muito grande na condução dos casos. Então, por isso, essa interação do médico-paciente já no pré-operatório, principalmente no pré-operatório, eu acredito que induzirá a uma menor abstração da dor. Essa é a minha mensagem. Sim, adorei sua analogia. Eu acho que a dor é uma sensação abstrata intensa, né? Ela realmente precisa ser vista assim. Eu adorei sua Exato. analogia. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Professor Perfeito, André, Torcélio. obrigado. Perfeito, muito obrigado, Torcélio. Torelane, alguma mensagem final que gostaria de manifestar? Eu queria agradecer o convite, dizer que hoje realmente a gente falar sobre o que a gente gosta de fazer, falar sobre o que a gente discutir sobre evidência de forma científica com duas pessoas que gostam também de discutir, que eu vi no brilho dos olhos de vocês quanto a gente gosta de estar aqui, né, falando sobre isso. Foi uma noite muito agradável no sentido de que o que a gente discutiu ajude outros pacientes e que isso seja um vínculo para a gente conseguir, por exemplo, estudar um pouco mais sobre o tema, principalmente no nosso país, que precisa evitar com que essa pandemia seja uma realidade para a gente. Então, agradeço o convite de vocês, estou à disposição sempre. Obrigada e boa noite. Muito obrigado, Torelane, muito obrigado, doutor Célio. Esse webinar foi realmente brilhante e agradeço a atenção de todos e vejo vocês no próximo webinar, na última quinta-feira de outubro. Uma boa noite a todos. Boa noite, Mel, boa noite, Elaine, boa noite, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.